Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Tô aqui no 2x, hoje 8 horas da noite, dia 3 do 2. Vou iniciar a gravação agora. Só mostrando de novo, né? Eu conquistei outro oásis, eu tô conquistando os oásis todos que precisavam nas aldeias. Eu dei atenção a isso de ontem para hoje. Tanto os oásis quanto a lealdade das aldeias, né? Para colocar todas elas em 125. E aqui, bateu um meu já, acabou de bater um meu. Mas, ó, bateu outro. Aí tem o Július, né, atacando, Mokov. Eu aqui com a catapulta, 6 minutos. Aí, outros ali, né? Mokov. Deixa eu ver aqui se eu pulei algum, não. E aí, ok. Os meus com tropa já devem ter batido, tá? E aí, de novo eles. Ó, aqui eu de novo, né? Com Ariete. Ah, aí eu aqui de novo, né? Ó, eu aqui com Ariete. Eu aqui com tropa lá da outra aldeia. Eu aqui com a Soberanos. Né? Então vocês viram 6 minutos, né? Embora essa aqui seja uma distância muito grande daqui para cá, né? Mas, ó, 15. Aí esse aqui tem esse cavalo. Esse aqui com ariete de novo. Aí depois esse aqui com catapulta, com ariete. A diferença de 8 minutos. Esse aqui de novo com catapulta. Aqui eu já não sei, ó, é bastante tempo de diferença, né? Porque os ataques de cavalaria puro, basicamente, eles já bateram, tá? Então, eu vou aqui para tirar esse oásis das minhas listas de farm, né? Então, tirei lá da 01. Vou tirar aqui da 02 com catapulta. Aí depois tem outra lista com ariete. Faltou do ariete ainda aqui. Aí aqui é esse cavalo, né? Que é a tropa... Não, a tropa mais lenta aqui é a infantaria. E aí eu acredito que não tenha tropa apenas com cavalaria, porque eu não queria ficar perdendo cavalo à toa. Aí esse aqui é com ariete. E acho que acabou, né? Eu não coloquei tropas com cavalos puros, porque eu não queria ficar perdendo cavalo à toa, né? Eu tava achando perigoso deixar só cavalo. Mas eu posso até fazer, né? E, mesmo fazendo ataques eventuais, eu consigo juntar alguma coisa. Não é muito, tá, gente? Realmente não é muito, porque eu tô farmando extremamente pouco, né? Às vezes, quando eu lembro, eu mando aqui e tal, né? Então, eu tô até pensando em pegar aquelas listas ali e refazê-las nesse sentido de botar infantaria e cavalaria. Uma lista para cada um, né? Fazer uma coisa assim, mais... Para pelo menos os farms mais próximos eu farmar, mas eu tô com preguiça de fazer isso aqui nessa conta. Botei mais itens para o mercado. Já mudei de novo, já mandei de novo mais 100, 10 de ouro para cá. Já usei, inclusive. E ainda estou lá com 77 mil. E penso que vou conseguir fazer alguma coisa, né? Conseguir comprar e estou botando para vender de novo a espada do espadachim, esporas. Isso aqui já está comigo fazendo aniversário já. Né? Isso aqui vai embora sem eu nem olhar, né? Ponto. Enfim, fui fazendo. E aqui eu tô realmente só andando com o herói, né? Eu vou mudando o nome das aldeias para poder me encontrar, né? Aqui eu já peguei o Oasis, já coloquei a lealdade. E agora eu vou voltar na 14 com o herói. E deve dar um tempinho para eu pegar um Oasis lá. 21 minutos, tá? E isso é possível porque eu já tenho as filas muito bem endereçadas. Então eu tenho aqui para poder pegar o Oasis só, tá? Não é pela lealdade. E depois, no fim, eu ainda vou voltar lá na 6 para pegar o Oasis. Aqui, deixa eu ver, 9. Se eu já consegui colocar, já consegui colocar também. Então a 9 também, já peguei até na 9. Então deixa eu tirar esse mais aqui. Esse mais é um código para os oásis. E esse C é um código para chefes. Tá? Essa daqui eu ainda tenho que fazer para o nível 1. Tá? A mansão do herói. E tem a 6 aqui, ó, também que falta pegar um oásis. Tá? Da vez que eu passei lá para aumentar a lealdade, não tinha ainda a mansão do herói no nível 15.
Então vou passar por lá, pegar. Vou pegar sempre o Oásis de Barro, tá, gente? Acredito que vou pegar sempre o Oásis de Barro. E ponto. Deve ter alguns oásis que essas aldeias compartilham. Por exemplo, a 6 ela pode compartilhar com a 9 ali, se eu não me engano. E aí, em uma delas eu vou pegar o oásis de madeira. Aqui é 3, aqui é 2. E aqui, eu fiz isso aqui, gente, porque eu estava com dificuldade de achar qual era a minha aldeia que estava realmente aquela mais distante. Eu acho que é a 10, tá? Aquela aldeia que eu zerei aqui do Fun, ela sumiu, né? E eu fiquei perdido, porque eu via que essa aldeia era mais distante por causa daquela aldeia zerada aqui que eu zerei. Ela sumiu, aí eu fiquei tipo, caramba, é essa aldeia aqui mesmo, que é aquela mais distante? É essa aqui mesmo, né? Mas aí eu pude ficar vindo aqui, vindo uma por uma, né? E ponto, né? Acabou que aqui sobrou um chefe agora, porque antes eu não podia ter o chefe ali, porque já tinha, né? E agora eu posso. É essa aqui mesmo? Não, não é. Ah, eu tô na 6 aqui, na 10. Ó, então eu tenho um chefe na aldeia e tenho outro para fazer. Eu até mandei aqui os recursos para cá, exatamente. Já posso fazer. Ó, vou ter dois chefes aqui. O que mais? Estou observando isso aqui, ó. Esse aqui é a WW, mas eu tenho aqui, ó, na Tarconquer. Tá aqui do lado da minha 414. Tem uma outra conquista também, 475, tá? Mas aqui tá mais pro Artemis, pro Insônia, para esse pessoal. Isso aqui tá meio longe, né? Se eu for 48 quadras dá 10. Em relação a 3, vamos ver onde é que ela tá. 29 quadras, né? Para ser uma aldeia só de suporte, etc, sem risco de perder. Mas esse é o ponto, né? Ficar olhando esses jogadores, esse aqui, algumas aldeias assim, é importante para eu ficar vendo se eu perco a aldeia, onde que eu conquisto de volta. E aqui vocês já entenderam. O motivo de eu ter os 3 chefes na 03 é para fazer essas rápidas retomadas. Como eu tenho os 3 chefes lá, eu posso vir aqui, atacar, limpar, né? Já bater com os 3 chefes, diminuir completamente a lealdade e qualquer aldeia minha que tenha chefes que eu consiga jogar atrás, eu conquisto, acabou. É numa atacada só, né? Essa aldeia aqui é boa para ser conquistada. Deixa eu até dar uma olhada nesse jogador, porque realmente, ó, apesar do herói dele estar bem, etc, não sei se... todas as aldeias dele estão próximas também, não é tão fácil não. Mas, parece um jogador de defesa. Mas, não, né? E uma coisa, né? Eu não falei isso no último, e eu queria ter falado, eu queria ter mostrado isso, né? Aqui eu tenho o Guardian, o Insônia tá por aqui, eu tinha visto o Insônia por aqui, né? Aqui, o Insônia. Esse Insônia é um jogador que ele tá em sétimo nos defensores do servidor, tá? Do servidor. Ele como defensor é o 16º, tá? 16º com 115 pontos, tá? Prestem atenção, o herói dele está bem upado, mas ele é o décimo 115º. Não, esquece, né? É o 16º no servidor. Cara, já tô com sono. Do servidor com 115 pontos. Ponto. Calma que tem motivo no que eu vou falar. Tô em 13º com 21 mil. O que eu quero dizer? O cara é o sexto, o sétimo, sexto no servidor com defesa, né? Que tem defesa. Eu sou o 25º, tá? Perceba, o cara, ele não faz defesa pra mandar pra todo mundo a esmo. Senão ele seria o top 1 do servidor, né? Ele defende aquilo que importa. E as defesas que importam geraram aqueles pontos que por um acaso colocaram eles em 16º. Mas ele não sai enviando defesa a esmo.
né? Ponto. Essa é a situação. Assim como eu escolhi os jogadores com artefatos. O jogador que está com a maioria das minhas tropas atualmente é daqui dessa mesma guilda. Ele consegue ficar jogando de uma aldeia dele para outra. Ele sofre muito ataque e ponto, tá? Aqui são ataques que eu estou recebendo nos oásis, né? Que eu não posso defender ainda. Mas pronto, é isso. Relevância, né? Eu ainda estou com as minhas tropas de ataque ali parada, né? Sem fazer nada. Eventualmente eu vou ter que utilizá-las em algum momento para a guilda ou para mim. Mas, ponto, é isso. Relevância. Estou quase lotando aqui. Deixa eu ver. Tem que tirar recurso dessas aldeias. Daqui a pouco ela lota de vez. Aqui eu tenho que parar essa aldeia também. É, tem que parar ela. E tirar da 1 para 3, da 3 para... Já estou com... Ponto. Vou dar pausa aqui, eu só vou jogar esse recurso de uma aldeia para outra e eu volto se tiver alguma coisa. Eu ainda não entrei lá no 3x. Entrei, mas não entrei ainda, né? Ele só parou, eu só vi que ele parou. Ó, essa aldeia aqui na Tar, agora são 23 e 21. Tá? Foca aqui. Menos 1, menos, 7,5. Tem uma porrada ali batendo. Deixa eu só botar ataques direto. Ataques. Só pra vocês verem uma coisa. Desde as 7. Desde as 17. Tá? É muito tempo. E aí, deixa eu ver aqui. 3. Morreu. E... O que que ele fez aqui? Ainda tá lá. Com 3. Ele olhou, viu e não mexeu. Não fez nada. Aí é um pouco complexo isso, velho. Isso aqui é um pouco complexo. É uma coisa fácil de fazer. É realmente fácil de fazer. Não é muito complexo, não é pedir demais nem nada. Aí, putz, é um pouco chato. Isso é um pouco chato. Ah, outros. Enfim. Um, 3.000, 01 saqueia. Ah, e outra coisa é isso, né? Eu não vou me estressar muito. Daqui a pouco eu vou lá e boto. Eita, desculpa, hein? Eu vou lá e coloco os espiões, mas ó. Isso aqui cria problema. Aqui tá, porque eu coloquei, né? Foi a última reclamação minha em relação aos espiões. Mas aqui não tem. E já faz dias, né? Já faz dias. Aí, assim, como eu posso colocar isso? Eu não sei, são situações que me irritam pela facilidade e o pragmatismo com que isso deveria ser feito depois de ter sido explicado e concordado, vamos botar assim, né? E aí, esse tipo de coisa parecem pequenos, mas são várias coisas pequenas que poderiam ser resolvidas imediatamente após ele colonizou essa aldeia, conquistou essa aldeia, fez isso aqui, jogou os espiões. Vai lá na aldeia que produz os espiões, manda os espiões para cá. 50, ponto, ponto. Fechou. Aí não faz isso. E aí depois eu tenho que ficar olhando a conta inteira basicamente, porque eu não sei aonde é que está certo e onde é que está errado, porque não segue uma regra, não segue um padrão. Aí eu vou vir para colocar espiões aqui. Eu vou lá na 3, que era para ter os espiões lá. É que esses espiões aqui eu puxei de volta, mas eles estavam de reforço lá na 01 e na 02. Enquanto ele também quer ficar trazendo de volta e mandando para lá, trazendo de volta e mandando para lá, na hora que ele quer espionar ou fazer alguma coisa. Aí eu puxei de volta, deixei aqui, ele ainda não jogou para algum lugar, né? Mais ponto. Por que, que o cara tacou lá? Porque espionou, velho. E ele não sabe nem quem está espionando, né? É esse que é o ponto. A gente nem consegue saber se tem alguém esperando a gente ali direto, por exemplo, olhando se as aldeias estão com recurso ou não. A pessoa consegue ficar percebendo como é que está a nossa produção, se o recurso está saindo, se o recurso está ficando. Enfim, é uma gama de um monte de informações que chega ao ponto de inenarrável as possibilidades. Eu utilizo muito essas espionadas para pegar informações do adversário, né? E a depender de como os recursos estão caindo, estão subindo,
Se eu perceber que, por exemplo, a pessoa tem rota, eu sei que ela tem rota também nas outras aldeias. O que que vai chatear muito a pessoa que tem rota? Ela ir dormir, as rotas estão lá mandando cereal. Eu mando ataques em várias aldeias, destruo os mercados, destruo a companhia de comércio, destruo essa infraestrutura que gera facilidade para a pessoa. Ela vai ser obrigada a reconstruir. Ela vai gastar ouro, ela vai gastar tempo. E depois dá um tempinho, eu vou lá de novo, quebro de outras aldeias, não sei o que. Eu fico minando. Vocês veem que as aldeias que elas ficam enviando, os recursos, etc., às vezes é tudo muito amarrado. Se você quebrar, às vezes, uma aldeia, você pode estar quebrando uma bifurcação, um entroncamento. Você pode estar literalmente fazendo com que a aldeia que precisasse receber cereais ou recursos não receba. Simples assim. E soma isso, o fato que eu posso quebrar ainda armazém e celeiro de uma aldeia dessa, que às vezes nem tem um armazém no 20, etc. Pronto, gente, acabou a festa, né? Você vai ter a pessoa querendo chegar e construir tropa, ela não vai poder, ela vai ter que reconstruir a aldeia que lá foi quebrada, gastar os recursos. Na nossa situação, por exemplo, que a gente deixou de farmar para atacar, isso resultaria em literalmente parar a fila de tropa, que eu acredito que eu estou entrando agora, tá, gente? Eu acredito que já esteja inclusive parada, porque ele não está farmando pela aldeia da aldeia 02, as tropas estão paradas. Ó, as tropas sendo feitas são bem poucas, né? São bem poucas. E a gente está com o farm parado na 02. Deve ser por algum ataque. Deve ser por algum ataque, porque ele desativou, né, a lista toda. E desativou aqui também. Não, aqui não foi desativação, não. Só aquela lá. Bom, aí ele desativou essas listas aqui todas, ponto. Né, tanto os oásis quanto os farms. Desativou tudo. Aqui está ativado ainda. Enfim, deve ser por causa de ataques, né? Aqui também tem muita coisa para fazer. Isso aqui faz eu perder tempo. E ainda são meia-noite, tá, gente? Ou seja, são 2 horas antes do meu turno. Eu tô passando a insistir em falar sobre isso para poder isso ficar massificado, colocamos assim. Ou seja, mesmo num dia, por causa dessas coisas que eu fico fazendo assim, né, de chegar bem antes, etc. Fora que às vezes eu olho a conta aqui, né, só para dar uma olhada e etc. Mas quando eu sinto a cobrança de que se as coisas que eu for fazer de boa vontade, de bondade, elas vão acabar me gerando prejuízo no sentido de a pessoa passar a querer aquilo de graça e de maneira normal, né, sem gratidão, aí eu paro de fazer mesmo para não ficar ocorrendo esse tipo de situação. Né? Isso tudo aqui já deveria ter sido feito para eu ficar livre para fazer outras coisas, né? Principalmente porque são pragmatismos. É algo que, ao acontecer, você já tem que ter uma reação em cima daquilo, né? Por exemplo, isso aqui entrou na lista ali como conquistado. Entra um, entra outro, e você já tira e pronto. Já tira e pronto. Você não fica esperando acumular um montão. Se a minha internet estivesse ruim, não é o caso exatamente agora, e por isso eu escolhi entrar para ver. Mas ontem, na hora que eu saí, por exemplo, nossa, a minha internet estava horrível. Né? Hoje, graças a Deus, não, tá tudo bem. Mas estava muito ruim a minha internet. E aí, se eu pego uma hora que a internet está ruim e eu tenho que fazer isso, putz, cara, é estressante, sabe? Bom, e aí tem lá, ainda falta este aqui, né? Que já bateu. Boa, ele mandou as catapultas. Muralha, ponto de general militar e edifício principal. Ué, calma aí. Eu peguei essa. E essa aqui é o quê? Eu não sei. Eu acho que ele... Embaixada, ponto de reunião militar. E a anterior... Residência, edifício principal. Tá certo. Alguém bateu antes dele. Alguém bateu antes dele. Deixa eu ver aqui como é que tá. 3. Tá, eu acho que ele só enviou as catapultas e não trocou pro cavalo. O cavalo evita de ficar morrendo naquele tempo todo, né? Mas, pelo menos ele enviou as catapultas.
Agora é esperar as catapultas baterem nessa aqui. Mas a maneira certa, correta de fazer é trocar para os cavalos, principalmente para você ter informação. Quando é uma forma de comunicação. Quando o alvo já está com o cavalo, é uma comunicação clara de que eu já olhei isso aqui, eu já fiz o que tinha que fazer, ponto. Quando eu olho e não tenho os cavalos, olhei, não fiz nada, ponto, né? E ficou ainda morrendo tropa esse tempo todo. E não precisava, tá? Não precisava. Obviamente que ainda iam bater vários ataques. Só que os ataques que saíram depois dele ter visto esse primeiro relatório não precisavam mais ter saído com salteadores, né? Ponto. Olá, guerreiros, voltei. Bom, tem coisas para mostrar. Eu vou começar a fazer as tropas aqui na 05, né? Já andei com o herói para lá e para cá, já peguei os vasos que precisava, já fiz tudo que precisava. Só falta aqui, né? Mas eu tenho que começar ainda. Ainda tenho que começar a fazer a mansão do herói. Militar. E ver se tem alguma coisa boa a pegar ali, né? Ponto. Aqui, acho que deu uma lotada. As coisas deram uma lotada. Eu só não aumentei mais as coisas ali porque não deu. Para 3, para 5. Aqui. Isso aqui tá para 1 hora. Vou botar isso aqui para 7. Ok. Esse aqui também 1 hora. Vou só excluir. Não tem necessidade. Eu excluí, mas não tem necessidade não. Aqui eu dividi um pouco do barro, porque tava muito barro chegando da capital e tava estourando. Bom, aí aqui a cada 10 minutos o falange custa 100, 130, 55, 30 ou 40, agora eu não sei. Então 100, 20, 30. Eu vou de 30 não, vou colocar 20 só mesmo, que vai que eu fico um pouco na outra conta. Então, 100, 130, 26. 55, 11, 16 e meio. Bota para 5, 20, 26, 16 e 500. E falange 30, 6.000. Não, vou jogar o cereal não. Fiz à toa isso, né? O cereal é mais perigoso. Lotou com o cereal só em... Só um pouco. Tem defasagem pequena. Não, é aqui porque ali é só 39 minutos. Bom, na 3 aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. A rota, vou fazer a mesma coisa.
Isso aqui é 5 minutos ou é 10 minutos? É 5. Então vai ser 10, 13, 5.500, 3.000. Uma delas tem que ter, tá, gente? Deixa eu ativar. Nossa, que chato. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cara. Só essa demora aqui, pra mim, já é muito tempo. Aqui eu vou mandar pra 5 também. Editar. Não vi o tempo. 5 minutos. 10, 13, 5, 5. E aqui eu vou botar 6, tá? Por causa do cereal da outra lá que não vai ter. Não. 4. 4 só. Que ainda tem o cereal lá. E agora, qual o tamanho da fila que eu vou colocar, gente, lá? Gente, vai ser uma fila infinita. Vou gastar todo o recurso de hoje lá. Isso aqui foi obra dos Oasis, tá? Isso aqui. O tempo que eu fiquei escrevendo foi o suficiente para encher por causa dos Oasis. E o fato de eu ter tirado a... Sempre dar uma conferida. Depois eu vou passar a conferir na conta inteira. E aqui eu tenho alguma coisa na 9? Não. Tem sim, pô. É justamente. 16 vai para 19. Tá, tudo ok. Deixa eu ver. A 15. 15 tem uma porrada de coisa pra fazer. Ponto. Aquele cara de novo. Seu Oasis é da onde? Na 6. Não precisa. Na 6 eu já joguei o espião já. Os espiões pro Oasis, né? Aqui eu acho que não. Ó, esse aqui. É o Oasis que tá faltando. Enviar tropas. Não, lá. Ponto. Aqui chega, né? Acabou. É isso. Depois eu volto aqui dar uma olhada em off. E aí eu vou jogar todos os recursos da conta. Eu vou jogar pra lá pra 0,5. Tá? Aqui na 5 daqui a pouco já chega um pouco de recurso. Agora vamos na 3 aqui, né? Vamos ver o estrago. 20 segundos, gente. Tinha que ter tirado aqui. Pronto. Deixa eu ver. Eu literalmente voltei agora, gente.
né? Ó, Jang. Aqui tá lotando porque não tem saída dos recursos. E, incrivelmente, né, tem uma... Tá. Por que? Ah, pedra. Nossa, isso aqui eu não sei porque que tá acontecendo. Mas, ponto. Ah, gente, tem muita pedra na conta, mesmo assim eu ativei o bônus. Por quê? Porque é a pedra, o ferro, que está sendo usado para poder tirar. Não, isso aqui tá complexo. Deixa eu ver. Aqui, é, tem coisas a fazer. Cavalaria. Cavalaria para 10 e depois aumentar o... Por quê? Vou aumentar aqui a companhia de comércio para a aldeia 4 poder mandar para cá e aqui, né, ter uma saída maior de recursos, que a 04 não tem. É, companhia de comércio, né? Ponto. Mas eu vou ter que tirar um pouco dos recursos daqui. Em 3 vezes para A4. 3 minutos. Tá? Ponto. Agora vamos voltar lá na 2. Que vai ser um problemaço. Ó. Nada. 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 E vamos aos relatórios lá. Mais 99. Nossa. Tentaram espionar. Gente. Vocês entenderam que eu coloquei hoje os espiões lá. E hoje já fez o efeito, né? O rapaz aqui estava espionando e ponto, né? Direto. Arquivar. Aqui eu nem sei aonde é que foi o ataque real mesmo, tá? Mas o ataque foi bem feito, tá? O que que eu acho em relação ao ataque? Eu acho só que já é o... Quantos dias seguidos? Já é o terceiro dia seguido de ataques, né? Então, obviamente, ia acontecer alguma coisa, alguma hora, em algum momento, né? Só que eu não sei nem onde é que foi o real aqui. Tem que olhar junto com vocês. Istambul. Fake. Não é 01. Fake. 01 daquele que espionou aqui, do sobrenatural. E a outra aldeia é qual? A 03. Fake. A 04. Não, acho que foi na 02, não? Fake. 02 aqui. Fake. 02, 03. Então, foi aqui? Pode ter sido aqui. É, foi aqui. Vamos ver. Olha, uma boa defesa, tá? Uma boa defesa. Uma excelentíssima defesa. Ponto. Bateram no jogador errado dessa vez. E uma coisa pra dizer, né? Essas tropas aqui não são muito fortes. Não precisava ter ido os arietes todos, né? Eu já tinha falado com ele. Perdemos todos os arietes à toa. Não precisava perder todos. Nós poderíamos ter ficado com 700 aqui. Enfim. Era outra capital, né? E pronto, né? Não tenho que mostrar. O restante aqui foi tudo cagado. E outra coisa foi, se bobear, as catapultas. Que eu só deixo para lá.
já tinha falado sobre, né, usar um montão de catapultas à toa. Tá certo que aquilo ali é uma capital, mas 280. 200, 250 no máximo é o suficiente. 280 é exagero. Mas, ok, né? Não sofreu dano e tal, tal, tal. Vamos ver se alguém conseguiu limpar. Não. Ficou todo mundo no muro. E pronto, né? Reviver aqui na 02 mesmo. Com o balde. O herói que tá que tá. Pronto. E o hospital agora é que vai ser elas, né? O hospital é que deveria trabalhar pra caramba hoje, né? Enfim. Uma verdadeira tragédia, tá, gente? Uma verdadeira tragédia pra conta. Por que uma tragédia, tragédia? Porque a gente precisava das tropas pra farmar, né? Bom, mas agora não vamos... vamos botar assim, menos uma coisa pra se preocupar, né? No caso, as tropas. Cadê aqui? Espião. Catapulta. Saqueador, atirador. Eu vou no atirador 2 vezes. E a gente tá só lascado pra caramba agora, né? Muito lascado. Recurso aqui de novo. Vamos ver. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui tá com 92. Pam, pam, pam. Tá. Aqui é uma aldeia pequena, tá, gente? É uma aldeia pequenininha. Deixa me ver. E é isso. Eu vou voltar depois, né? Eu vou só ficar direcionando os recursos da conta pra cá. Pra fazer, mas assim, não tem recurso, tá? Não tem recurso. Esse é o ponto chave. A conta simplesmente está sem recurso. Apesar de vocês viram que aqui ficou cheio, lotou ali, aquela aldeia ali lotou, mas ela produz 1000, né? Ela já estava quase para lotar e tudo, mas ela tava construindo coisas ali nela mesma, e aí ficar tirando para depois ter que trazer de volta ou tirar do herói, também complicado. E agora não tem tropa para farmar os oásis, né? Vou ter que farmar oásis lá pela 01. Vou ter que inventar algum jeito lá de farmar oásis por aquela aldeia lá. E não tem o que fazer, né? Ah, pro lado de cá a gente ficou completamente zoado. Ah, gente, voltei para poder falar por que eu acredito que deu merda, né? Os 2 primeiros ataques, o primeiro dia foi cancelado, o segundo foi feito, o terceiro dia foi feito, o quarto dia é esse muro que vocês estão vendo. O que acontece? Os horários são os mesmos toda vez e as tropas elas já são e se tornaram velhas conhecidas, ou seja, o adversário já sabe qual é a força que eles têm que defender. E assim, de certa maneira, no geral, não é difícil descobrir as aldeias em que os ataques reais estão batendo, tá? Não é tão difícil assim. Existem muitos jogadores que eles simplesmente erram ou apontam
qual é a aldeia correta quando eles fazem um mau trabalho nas aldeias que são fakes, né? Eles não tomam o devido cuidado de fazer os envios corretos e tal. No caso daqui, não foi por aqui. O jogador daqui fez os ataques corretíssimos. Todos eles bateram basicamente nos mesmos horários, vocês conseguem perceber pelos relatórios. Agora sim, né? E lá vem os ataques. Quanto tempo? 5 minutos. Só um saque. Tem que devolver aqui. E vou ter que gastar isso daqui ou tirar daqui de alguma maneira. Deixa eu ver. Hum, tem que gastar mesmo. Fazendo oplitas. Esconderijo. Esconderijo. Quanto tempo ainda tenho? 4 minutos. Deixa eu fazer... 1 minuto e 29. Então vou esperar faltar 1 minuto para bater o ataque. E aí eu faço o NPC para fazer os oplitas, tá, gente? Pelo seguinte, não vai ter nenhum oplita ali, né, pra morrer. Aqui deixa eu ver se eu tenho... Não tenho uma mansão do herói. Mas deixa eu ver se aqui à volta eu tenho algum oásis. Isso aqui é a situação bosta, né? Porque agora vai ficar acontecendo de ou quem quiser aqui vai tomar essa aldeia de volta. A aldeia não tem proteção, não tem defesa. Ó, bem aqui do lado de um rapaz e não tem nada aqui. Não tem defesa nenhuma, não tem nada. Eu acho isso bem zoado, tá? Bem zoado. Mas não tem nada que eu possa fazer. Se o cara decidir vir atacar aqui e tomar a aldeia, eu não tenho nada que eu possa fazer. Nem lealdade à aldeia tem, porque a gente está indo para reconquistar essa aldeia, né? Então, complexo um pouco. 3 minutos ainda. Eu vou esperar isso aí que eu falei, tá? E já volto. Bom, voltei, vai bater o ataque. Vou fazer o NPC agora, vou fazer as tropas. Quartel aqui. Mas a vida complicada essa aqui que a gente está levando. Pode não dar tempo. Tem um problema da internet, a minha internet, né? E aí, ponto. Ainda tem o seguinte, gente. Fazendo isso em cima da hora, do jeito que eu estou fazendo, você tem um bônus, de certa forma. E eu já vou mostrar qual é. Eu talvez dê tempo de cancelar, tá? Talvez dê tempo de cancelar. Falta 50 segundos. Eu vou cancelar. Cancelei. O problema é a demora. Posso estar fazendo bosta porque não pode não dar tempo de retornar. Mas, ó. Botei para treinar. Pronto, zerei. Isso também funciona com os mercadores, tá? Você envia quando o ataque está para bater e depois você cancela. E acabou, né? Aqui eu vou botar mais esconderijo. Isso aqui era para ter sido feito antes, tá, gente? E o que eu posso dizer? Ele só voltou para espionar de novo porque da primeira vez ele conseguiu espionar. Se ele nunca tivesse conseguido espionar, ele sequer tentaria de novo.
ele talvez fosse pensar, cara, eu mando mesmo aqui 1.300 espiões para tentar espionar isso aqui. Mas como ele já viu que, entre aspas, o dono da conta é desleixado, então beleza, dá pra gente testar. É como uma criança testando os adultos, né? Se notar que é desleixado, você como jogador é desleixado, normalmente não deixa espião, deixa aqui, não deixa ali, etc. Você vai ficar tomando ataque à toa, em cima de situações que você não precisava tomar os ataques, né? E por que eu gosto de fazer isso que eu vou fazer, que é cancelar aqui e deixar os recursos? Ele vai espionar de novo, certamente. E ele vai ver que tem recurso. E ele vai falar, ué caralho, não tava sem? Tava sem. O que aconteceu? Só que agora da próxima vez eu não preciso fazer um NPC. O que vai acontecer da próxima vez? Eu vou ter o mercador para tirar o recurso excedente. Então eu consigo botar só para fazer e ver o excedente e tirar. 5 minutos é pouco relativamente, tá, gente? De tempo, né? Vamos ver aqui. Mandou 990. Então o que eu consigo aqui? Deixa eu ver se eu tenho defesa. O que eu tenho de tropas nas aldeias? Tropas. Hospital, tropas nas aldeias. 900. Não tem defesa em lugar nenhum por aqui. Não tem na 2, né? Mas é muito pouco. É muito pouco. Ó, a gente ficou sem nada aqui na... Não, quer dizer, tinha uns cavalos aqui, mas agora eu botei eles pra farmar, então... Mas ó, situação extremamente triste. Extremamente triste. Aqui sem espião, né? Isso aqui também é uma boa pra vocês olharem se tem esses espiões nas aldeias todas. Ó. Aqui tem 33 e aqui tem 6. Na 3 só tem 6. Eu tenho que ver lá. Se tiver algum recursinho, sempre que tiver, fazer um pouquinho mais assim de espião. É espião, cavalaria. Mas eu vou ficar por aqui. Não tem nada para mostrar. Eu só vou ficar reconstruindo as tropas lá. Sem recurso, tá? Esse é o ponto, gente. Não é desleixo que tá sem fazer tropa. Não tem recurso. Eu juntei os recursos todos lá para fazer as tropas lá, mas não tem, né? Eu vou fazer um NPC aqui agora. E aí vou tentar ver o que vai dar para fazer. Mas aqui também as filas estão ruins. Ó. Mas eu não vou fazer tropa aqui sem o Elmo. Tem as tropas lá para refazer. Ou seja, eu não sei o que faço, porque agora eu dependo dele me dizer onde ele vai querer dar prioridade. Não tem recurso para fazer tudo isso. Não tem farm, né? Parou de farmar. E isso é uma questão de planejamento. Se a gente vai fazer 2 aldeias, precisa farmar e tal, esse tipo de coisa aqui, igual essas paradas para alguns ataques e tal, pode acontecer ocasionalmente. Mas não 3 dias seguidos, não pode ficar o farm parado e etc. Mas eu escolho não me estressar, né? Eu comento isso toda hora. Parece repetitivo e chato, de certo modo, mas para ficar gravado. O ataque só foi pego por causa da repetição, né? O adversário passou a conhecer e pesar a força com que ele estava sendo atacado. Perderam 2 capitais, a terceira não perdeu, né? Era hora de ter parado um pouquinho, ter feito um ataque em um outro horário, né? Se todo dia eles vão tomar ataque nos mesmos horários, né? Em algum momento eles vão fazer alguma coisa. E as tropas também tinham que farmar por necessidade da conta, né? Essa conta não tem crop para poder fazer tropa. Então, mas vamos que vamos. É isso. Até mais. Valeu e falou. Gente, eu tinha parado de gravar porque eu ia parar mesmo, né? Já tinha ficado muito tempo. Mas voltei aqui pelo seguinte: faltam 82 horas para os artefatos, né? Quando a gente fala de estratégia, planejamento, staff, liderança, a gente está falando sobre esse tipo de planejamento. Por exemplo, essas operações que foram feitas agora e houve essas perdas, né? Eu acho que foram perdidos pelo menos uns 3 ou 4 martelos.
num momento crucial do jogo, onde isso não poderia acontecer. E isso é a diferença de uma guilda organizada, que vai ganhar o jogo, e uma guilda que vai jogar o jogo, né? Mas de ganhar, dificilmente. Não haverá recurso suficiente para ser utilizado nos objetivos importantes, né? A premissa do jogo é os aliados se apoiarem mutuamente, os atacantes fazerem exércitos para operações pontuais, etc. E mantendo, né? Ok, nós podemos pegar um artefato ainda, mas qual? Né? A gente só pode pegar um. Né? Normalmente quando você está numa guilda grande, você vai encontrar e se deparar com jogadores que têm 3 exércitos. E defesa, tá? 3 exércitos e defesa. Aqui nós não temos defesa. Os exércitos não são lá grandes coisas, como o nosso. Não é grandes coisa. Realmente não é. E o nosso exército da 02, por exemplo, ele era ruim, né? Ruim. E agora ele não existe, né? E a gente não tem condições, né? Talvez amanhã tenha um pushing para poder refazer esse exército, etc. Aí quando o ETA chegar, quando o rapaz chegar, ele vai resolver essa questão, né? Só que aí não foi somente nós que perdemos tropas, né? Desculpem. Outros jogadores também perderam. Eu não avaliei a extensão do dano, também não preciso, né? Ir lá avaliar, mas foi bastante coisa. Agora, eu peguei, né? Já que a gente perdeu a lista de farm da outra aldeia, eu tô tendo que fazer uma extensão aqui para a lista de farm da 01. E já coloquei mais de 100 alvos. Já estou na segunda, né? Na segunda lista com mais de... Enfim, vou começar que agora eu vou ter que espionar, vou ter que atacar, vou ter que fazer um monte de coisa, né? Isso aqui eu deixo para amanhã. Mas já coloquei uma cacetada de alvos nessas aldeias. E vamos ver o que vai rolar. Vou ficar por aqui, realmente isso aqui foi só uma extensãozinha. Valeu e falou! Olá, guerreiros. Voltei só para encerrar o vídeo de hoje. Vou mostrar algumas coisinhas. Aqui eu estou no 3x. Overall, né, o top 10 overall. Estamos em segundo aqui, né? Perdemos aquelas tropas todas. Matamos essa quantidade aqui de pontos de defesa e não de tropas de defesa, tá? Cavalos, acho que são 2. Acho que é o consumo de cereal que pontua aqui. Né? Se tu matar uma tropa que consome 3 de cereal, você vai ter 3 pontos. Então acho que é pelo consumo. Aqui nós temos... Tem mais alguém da nossa guilda aqui? Deixa eu ver na guilda. Que é mais fácil. O Paradise. 71, deve ser o que bateu em segundo. O que bateu em terceiro. Bateu em quarto. Então acho que foram 4 martelos, mas poucos, né? Assim, acredito. Ou foram em outras aldeias, né? Bom, tem como saber nesse momento. Aí entra uma situação também, tá, gente? A capacidade, né? E aí gira em torno da economia. A capacidade que um jogador tem de se reerguer sozinho, né? Uma conta grande, ela te dá a manutenção do exército. O fator de reuso, né? Você usar o exército e você conseguir refazer ele. Né? Contas pequenas como a do WTF precisa de ajuda da guilda com toda certeza. Né? Ele não tem capacidade para gerar as tropas por si mesmo, principalmente as tropas no hospital. Tá? Enfim, pode ser que sim, mas é difícil. Tá? O farm 3 milhões, né? Bem pouco. Eu tripliquei a nossa lista de farm. Tripliquei, quadripliquei. Então, está em 87. Não adianta muito, né? Eu estou farmando, mas não sobe, mas eu tripliquei. Né? Isso aqui eu estou enviando de 8 em 8 minutos, tá, gente? Se eu estivesse enviando de 5 em 5 minutos, seria ainda mais
quase o dobro, né? Seria uns 8 mil indo e voltando. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou manter 8 minutos. E eu não queria fazer isso porque é muito tempo das tropas andando, tá? Esse é o caso. Acabamos de perder. Será? Ainda bem que já era uma... Ai, que droga. Já era uma aldeia que não estava sendo farmada por nós. Deve estar cheio de esconderijo, alguma coisa assim. Bem complicadinho essa internet às vezes, do nada. Eu tava muito bem até agora. Aí eu começo a gravar, ela começa a dar uns piripaque. Bom, pronto, já saiu. Essa aldeia aqui. Ah, enfim, eu não vou olhar isso agora. Tá, tem outra situação. Pedido de defesa, né? Uma guilda realmente organizada, você tem aqui um pedido. Que foi, eu até zoei aqui, que foi atendido em 8 minutos. 200 mil de defesa. E esse aqui foi em 13 minutos, né? Foram seguidos um do outro, né? E ainda assim foram postos, né? Foi conseguida a defesa bem rapidamente, fechou a defesa bem rapidamente. E uma coisa importante é você não ultrapassar o limite que é colocado, né? Eu ultrapasso sempre um pouco porque eu gosto de enviar minhas tropas juntas, então se faltar 30 mil eu vou enviar 40, eu vou enviar 40 do mesmo jeito. Mas quando você tem tropas separadas, por exemplo, aí eu seguro, né? Se eu tivesse, sei lá, uma aldeia com falanges e uma aldeia com os cavalos. Eu mandei os cavalos para uma, não vou mandar os falanges junto, porque já pediram 200, já deu bater os 200 e acabou. Para o caso de acontecer isso, porque ó, esse pedido aqui foi às 3h48 e esse aqui foi às 4h13, ou seja, naquelas horas que, né, começa fake, aí depois entra os reais, aí começa mais fake. Mas até então só temos esses dois pedidos ali, mas foram atendidos de forma muito rápida. Vou botar para farmar aqui e vou... Nossa, cara, ui, que ódio. E vou mostrar lá o PX, a fila de tropa treino. 109 horas, tá? 109 horas. Já que botei alguma coisa aqui, aqui também estava com menos de 24 horas, aí eu botei logo 24 horas e comecei a fazer só as infantarias, porque eu mandei o herói para reforçar também, aonde foi pedido, né? Os reforços. Mandei os cavalos, mandei os espartanos que estava parado ali. E ponto, né? É isso. Deixa eu ver, visão geral aqui. Aqui nós temos o Júlio César. Júlio César. O Kinohide não tá aparecendo. Deve estar atacando. Fazendo alguma coisa. Tá? Moskov. Né, aquele que estava atacando direto ali. O Stanislav. Né? Sergib. Todos esses caras aqui, né? Eu às vezes defendo. É que não teve nenhuma... Quando eu defendi, não bateu o ataque real lá. E etc. Arcádios. Ponto, né? Eu tô aqui embaixo, né? 300 mil farmado. Hoje é quarta-feira. Farmando nada, né? Ponto. Meus pontos de defesa essa semana, 60 só. Não bateu ataque nenhum em onde eu estava defendendo. Mas da semana passada eu acho que eu cheguei a mostrar, ou acredito que não. Eu consegui um top de defesa finalmente, né? Sexto em defesa na semana 9. Defendendo 78 mil, né, pontos de defesa. Bom, minha conta até que tá grandezinha, né? Isso aqui, gente, vai demorar para eu upar ela, porque, nossa, o que eu quero fazer nessa crop, né? Foi por causa do cereal? Não foi por causa do cereal que eu peguei ela, né? Foi por causa do mercador. Eu preciso dos mercadores. Então vou upar aqui armazém, celeiro, armazém, celeiro, armazém, celeiro, pelo menos até o nível 20. Depois vou upar o mercado, vou upar a companhia de comércio, e só depois disso é que eu vou fazer alguma coisa a respeito dos campos, tá? Por mais que seja molezinha aqui, só upar
dane-se, eu não vou ficar aqui 2 minutos ali perdendo esse tempo. Não, não quero, né? Não quero, só não quero. Vou ficar upando aqui o armazém celeiro, a esmo. Vou conquistar aquela outra aldeia que... Manatar, né? Vou conquistar Manatar aí. Pra conquistar com a 04. E depois disso eu vou colonizar pra aqui pra baixo, né? Aí já tá de novo lotado. Deixa eu ver aqui, só uma coisa. Da outra vez tava apagado aqui. Ah, meu Deus do céu, cara. Gente, não sei de forma nenhuma o que aconteceu aqui para isso estar assim. Eu certamente não apaguei. Quando eu tirei esse aqui, eu tirei só ele, né? Enfim, também meu mouse às vezes ele clica, né? Ele clica e desclica. Então, caramba, meu irmão, o cara deve estar até puto se ele reparou que o cereal não tá chegando. Nossa, velho, que bosta. Isso é bizarro, isso é bizarro. Bizarro como posso dizer? É uma falta grave, né? Se o rapaz ele tá lá com o cereal negativo, esperando que eu vá. Ainda bem que não são tantas tropas assim. Não é como se a partir da minha falta de envio o cereal vai cair de maneira vertiginosa. Mas é uma falta grave, é uma falta grave. Depois eu mesmo vou falar com ele e comentar sobre isso, porque, né, sei lá, às vezes o cara tá revendo até as rotas dele, falando, putz, o que que tá acontecendo aqui? Por que que o cereal tá descendo? E não foi culpa dele, né? Foi eu. E ele deve estar com muitas tropas de muitos jogadores, não tem como verificar cada um quem que tá enviando e quem não tá. Fora que tem jogador que envia em 1 hora, vai ter jogador que vai enviar de 2 em 2 horas, né? Enfim, tem vários tempos diferentes ali e não deve dar pra ele realmente prestar atenção e entender o que pode estar acontecendo. Bom, aqui já chegou no 18 o palácio, deve demorar 7 horas. Em 7 horas eu tenho, né, 70 mil, beleza. E vai ser isso. Ou, se bobear, eu vou upar os campos ali. Deixa eu ver quanto custa aqui. 63. Eu ainda tenho que... Eu acho, inclusive, quando minha tropa voltar, eu vou parar de fazer aquela infantaria ali, não importa o que. Eu vou fazer outras coisas que não gastam ferro, né? Pra eu poder ter ferro sobrando. A conta não tá com nada. Tem que olhar aqui a 6, aqui a 15. Ó, a 15 é só aqueles 14 ali, né? Eu upei bastante aqui os campos. E por que eu tô dando atenção nos campos de cereais primeiro, gente? É por causa de algum retorno de tropa, qualquer coisa que aconteça assim. Eu tava muito debilitado no cereal. E é preferível o cereal estourando, sobrando, agora nessa fase que eu tô com muita tropa, né? As tropas estão todas nos outros, mas elas eventualmente podem voltar, pode acontecer alguma coisa. Eu preciso minimamente ter alguma estrutura, né? É igual na vida real assim, água e comida precisa ter, depois abrigo, né? Mas antes de tudo, água e comida. Tem que ter alimento. Ponto. Acho que abrigo até antes, né? Precisa de, água, de abrigo primeiro, né? Precisa da aldeia existir. Ponto. Mas o abrigo aqui conta como o cereal, a aldeia, a infraestrutura. Precisa ter. Então eu tô dando mais atenção nisso e aqui não tá acompanhando a saída do cereal porque eu tô upando direto os campos aqui. Então ó, aqui tá saindo só 2.400. Vou botar para 4.000. 4.000 porque tá enviando de meia em meia hora, tá, gente? E ponto. Eu vou ficar por aqui. Esse vídeo deve ter ficado gigante também, igual o outro. Eu vou ver se eu paro, né? Ou eu vou deixar de gravar um dia, vou gravar só no outro. E qual é a outra aqui? É a 6.
né? A6 que foi o que a gente pegou lá o outro oásis, então certamente não está enviando tudo, né? A gente pegou o segundo oásis, então deve estar defasada aqui a rota. Deixa eu ver quanto que ela tá. Deixa eu mandar aqui, ó. Pô, isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Eu não sei o que ele enviou, o que ele não enviou. 4.900. Vamos ver aqui se está em 1 hora. Não está nem vendo nada. 4.900. Habilitar para aldeia 01. E ponto. Nada mais para demonstrar. O ataque só vai bater às 11, tá, gente? Minhas tropas chegaram relativamente rápido lá. Então, não tem muito o que mostrar, não tem muito o que fazer. Vou ficar por aqui. Vai dar a hora também. São 9 horas já. Daqui a pouco são 10. Eu espero que hoje ele chegue no horário e tal. E é isso. Vou ficar por aqui. Valeu e falou.